Acho que foi. Então, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia ao pessoal que demorou um pouquinho. Eu demorei um pouquinho para permitir a entrada aí, porque eu estava com a tela cheia aqui e não vi vocês acessando. Não sei, algum problema aqui no meu áudio também. Eu não estou conseguindo. Peraí, deixa eu ver. Acho que agora sim. Eu fecho o áudio aqui. Eu não sei quanto vocês, mas jogo FIFA e eu odeio a narração do FIFA. Aí eu sempre fecho a porcaria do áudio aqui. E aí quando eu vou dar aula, eu esqueço de vocês ficam aí, que eu acho que ele não está ouvindo, não, né? Mas agora, qualquer coisa, vocês podem perguntar pelo microfone, estou ouvindo aqui, tá bom, pessoal? Antes de começar a gravação, eu apresentei um pouquinho da pasta do Moodle, tá? Então, para vocês que não viram não estão acessando, porque eu já vi aqui que algumas pessoas não vão poder vir aqui, tá? Aqui também avisou que não vai poder, tá, Nessa? Valeu, eu já anotei aqui já a ausência, tá? Mas para quem está acessando a gravação, a pasta do Moodle está com conteúdo completo agora. Houve um pequeno atraso, porque eu tive um pequeno problema técnico de acesso à internet, tá? Mas aí vocês já podem acessar todo o material, inclusive as videoaulas, né? A aula da semana passada e os slides que a gente está usando aqui durante essa semana também, tá bom? Não gosto de Vilani? Não, é chato, cara. Para mim não fica muito artificial, né? E aí eu não gosto, não. Não gosto da narração, não. Eu prefiro botar a música aqui e fico jogando na música mesmo. Tudo bem, Camille, tranquilo, tá? Vamos lá, pessoal. Então, deixa eu projetar aqui o material. Semana passada, a gente falou um pouquinho sobre o clima, né? A gente falou um pouquinho sobre a importância de se prever o clima, tá? A gente falou um pouquinho também, né, sobre questões econômicas que envolvem, né, o país, tá? E aliás, que é sempre muito importante a gente entender que não tem uma separação real, né? Pelo menos na geografia. Apesar do ensino médio a gente ter essa dicotomia, geografia física e geografia humana, né? A gente poderia falar assim, geografia política. Na prática, a gente tá discutindo um único mundo, tá? A gente está discutindo como que eu posso dizer? A gente está discutindo o espaço em que nós ocupamos, tá? Então, esse primeiro ano que eu dedico principalmente a falar sobre os aspectos físicos da Terra, né? É sempre com um olhozinho, a gente tem que estar sempre com um olho ali na questão humana, tá? Na questão econômica. E talvez, quando a gente pegue aí essa parte de clima, tá? Aonde isso fica mais evidente, aonde a gente consegue ver, né, que os modos de produção, tá? Principalmente a sociedade industrial, tá? O nosso estilo de vida, ele tem um impacto direto sobre o ambiente, tá? Ele tem um impacto direto sobre o uso dos recursos, tá? E aí, então, semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, a gente falou também um pouquinho sobre a diferença de tempo e clima, a gente viu a dificuldade, principalmente do grande público, das pessoas, né, dos meros mortais, a gente pode dizer assim, de entender, de compreender o conceito de mudança climática. Por quê? Porque mudança climática além de uma questão muito complexa, né, porque o clima tem vários fatores né, que impactam sobre ele, né, também tem uma questão de escala aí. Tá? Tanto uma questão de escala espacial, tá? Porque como assim escala espacial? Quando eu estou falando sobre mudanças de clima, peraí, quando eu estou falando sobre mudanças de clima, eu estou falando tanto de mudanças de clima locais, tá? Quanto mudanças de clima globais. Então tem uma questão aí de escala, né? Geográfica, e também tem uma questão de escala de tempo. Né? Por quê? Porque a gente só consegue projetar efetivamente uma característica climática depois de um período considerável de tempo. Tá? Então, aí, na semana passada, eu coloquei lá um slidezinho, pelo menos 30 anos, tá? Para a gente poder estabelecer com uma certa. Bom dia, José. Bom dia, bom dia. Cheguei pouco a tempo, porque eu atrasei um cadinho, mas estava falando de clima.
Isso. Tranquilo. Aí, então, basicamente, a gente tem o quê? A gente tem uma questão de escala temporal também, que é muito importante a gente conseguir, né, definir. E aí, por causa de toda essa complexidade envolvendo o tema, né, é muito comum a gente ver por aí, principalmente na mídia, na internet, em pessoas que não são especializadas no assunto, né, a gente ouvir um monte de besteira, o pessoal falando que é mito, que isso não existe, papapá, né? Mas aí a gente vê como o tema é complexo. Em si, como objeto de estudo, o clima já é complexo. Quando a gente mistura aí interesses econômicos, interesses políticos, né, vieses ideológicos, aí a bagaça, né, ela vai para o brejo mesmo, tá bom? Beleza? Então, hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre aonde a magia acontece, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a atmosfera, tá? E o que é a atmosfera? A primeira pergunta, por que a Terra tem atmosfera? Alguém poderia me responder? Ela tem na Para atmosfera? segurar os gases, o professor, principalmente os gases de efeito estufa, para manter a temperatura da Terra. Uhum. Tá, isso é uma característica da atmosfera, mas eu digo, por que a Terra tem atmosfera? Todos os planetas têm atmosfera? O que vocês acham? Não, você já Não. falou. O Marte perdeu a própria atmosfera, por isso que é um planeta inóspito. Sim, sim. Nem todos os planetas têm atmosfera. Por exemplo, Mercúrio não tem atmosfera nenhum, né? Ou seja, Mercúrio é um planeta tão próximo do Sol que o vento solar, né, a própria energia solar, varreu a atmosfera de Mercúrio, desculpa. Vênus, o pessoal está falando aí, tem uma atmosfera, e é interessante que a atmosfera de Vênus é extremamente densa, ou seja, muitas vezes mais densa do que a atmosfera da Terra. Pra vocês terem uma ideia, se a gente caminhasse sobre a atmosfera, sobre a superfície de Vênus, né, a pressão atmosférica, que é basicamente o peso que a atmosfera faz sobre os objetos que estão na superfície, né, seria o equivalente a 2 elefantes por centímetro quadrado, né? Então, imaginem, né, que cada centímetro do seu corpo sofreria um peso, uma pressão equivalente a 2 elefantes. Tá? Esse é o nível da pressão atmosférica de Vênus. Tá? Já o Sinver ia adorar ali, porque treinar ele ia ficar tranquilo lá, não ia precisar nem daquele subterfúgio das gravidades lá da nave, não. Agora, já Marte tem uma outra realidade, né? Marte tem uma atmosfera rarefeita, ou seja, a pressão atmosférica é muito menor do que a pressão atmosférica, por exemplo, aqui da Terra. Né? Então, lá nós já teríamos um outro problema. Tá? Ao invés da gente sentir um peso absurdo, né? A falta dessa atmosfera, a falta de pressão atmosférica, faria com que os líquidos do nosso corpo, né, eles evaporassem instantaneamente. Né? E isso poderia causar sérios problemas relacionados ao nosso corpo. Tá? Se você tem vários gases no seu corpo que querem, né, escapar de dentro de você, eu posso dizer que isso não é uma coisa muito legal. Né? Isso, aliás, é um problema que acontece com mergulhadores, né, que precisam mergulhar a profundas... precisa mergulhar a altas profundidades, né? E aí eles precisam equilibrar a pressão do seu corpo com a pressão externa do mar. Então, eles passam por câmaras, né, hiperbáricas, onde eles vão equilibrar essa pressão. E quando eles sobem, por exemplo, eles também precisam passar por essas câmaras, né, para equacionar a pressão interna à pressão externa. Senão, o que acontece? O nitrogênio, né, que está dentro do sangue deles, acaba começando a formar bolhas e aí o cara morre, né? Tem parada cardíaca, o negócio não é bonito, tá? Então, isso poderia acontecer também em Marte. Então, vejam vocês, a atmosfera, ela
está aqui na Terra e a Terra tem atmosfera, principalmente porque a Terra é um planeta grande o suficiente para produzir uma gravidade forte o suficiente para manter, tá, gases aprisionados à sua crosta, tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Tudo bem, pessoal? Até agora, tranquilo? Ou seja, a Terra tem atmosfera porque ela é um planeta grande o suficiente, consequentemente, ela tem massa o suficiente para produzir uma gravidade, né, que mantenha gases aprisionados à sua crosta. Então, não se esqueçam, o que mantém a nossa atmosfera é, entre outras coisas, a nossa gravidade. Tá? A Lua, por exemplo. A Lua é um corpo celeste que é bem menor do que a Terra. Então, isso faz da Lua um corpo celeste que não tem gravidade, tá? Para conseguir manter algum tipo de atmosfera. Tá? E é por isso que quando você vê lá as imagens, tá? Do homem na Lua e coisa e tal, você vê que a Terra, né, o céu lunar, ele não tem nenhum tipo de cor nem nada, né? Porque basicamente o que mantém a cor do nosso céu, um minutinho rapidinho. O que mantém basicamente a cor do nosso céu é o conjunto, ou são um conjunto de gases, tá, que estão na nossa atmosfera. Tá? Aliás, o céu é azul não porque Deus é menino. Né? Já ouvi isso. Ah, Deus é menino, por isso que o céu é azul. Se ele fosse menino, o céu seria rosa. Não, não é nada disso. O céu é azul porque ele tem muita concentração de gás, né, de gases, principalmente ozônio, né, que ao refletirem a luz do sol, acabam emitindo essa cor azul. Tá? Isso também, é claro, depende do ângulo em que a luz do sol penetra, lespa na nossa atmosfera. Quando a luz do sol está muito inclinada em relação à nossa atmosfera, os raios solares eles atravessam uma camada muito maior de gases e acabam mudando de cor, né? E aí é o que a gente vê geralmente no início da manhã, né? Na aurora ou no crepúsculo, né? A gente vê o céu mais alaranjado, né? Por quê? Porque aí já está puxando muito ali para o gás carbônico, está puxando para outros comprimentos de onda, né? E a gente acaba vendo o céu mudando um pouquinho de cor, tá? A luz do sol em si é branca, tá? Ou seja, o sol é branco. Tá? Se você estiver no espaço e olhar para o sol, você vê que a luz que ele produz é branca. Tá? Chega aos nossos olhos num tom mais amarelado, porque exatamente a nossa atmosfera acaba alterando, né, a cor e os comprimentos de onda dessa luz que vem para cá. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Show? Sim. Show, beleza. Voltando aqui. Então, a nossa atmosfera, como vocês podem ver aí nesse slide, ela é composta basicamente por oxigênio, tá? Que compreende 21%, tá? E a maior parte da nossa atmosfera é composta por nitrogênio, que é um gás inerte, né? Ou seja, é um gás que se mistura muito pouco com outros gases, tá? Ele fica ali na sua fórmula molecular, tá? E é interessante porque, por exemplo, nós, quando inspiramos, a boa parte do que entra, lespa, pelas nossas narinas é nitrogênio, tá? Mas o nitrogênio entra nos nossos pulmões, não faz nada ali e vai embora, tá? O que é importante para a nossa respiração são esses 21%zinho, né, de oxigênio molecular, tá? O interessante também é que nós, como seres vivos, precisamos muito de nitrogênio, tá? Existem várias estruturas moleculares do nosso corpo que requerem nitrogênio, mas a gente não absorve nitrogênio pela respiração, tá? Apesar de ser uma fonte abundante de nitrogênio. A gente absorve nitrogênio pelos alimentos, tá? Ou seja, na verdade, existe apenas uma
uma categoria de seres vivos, que são as bactérias nitrogenantes, que conseguem absorver o nitrogênio da atmosfera, tá? E acabam sendo, né, transferidas para as plantas. Tá? Ou seja, na verdade, as plantas têm em suas raízes uma série de bactérias que trabalham em simbiose, né, em conjunto com as plantas, para absorver o nitrogênio do solo, tá? E acabar encaminhando para a planta. E a gente acaba consumindo nitrogênio na forma alimentar. Tá? Eu estou só citando esse parênteses porque normalmente essas bactérias são citadas quando alguém pergunta assim, as bactérias são boas, são ruins, né? Na verdade, a resposta correta é que elas são necessárias. Tá? Existem bactérias que são parasitas, mas existem bactérias que, se elas não estivessem por aí, né, os seres humanos não existiriam, né? E a maior parte dos seres vivos também não existiriam. Né? Um bom exemplo de bactérias que suportam toda a vida na Terra são essas bactérias que absorvem nitrogênio. Tá? A nível de espessura, eu já falei para vocês semana passada, a atmosfera ela é muito fininha. Então, quando você está no espaço, vocês podem ver, né, uma imagem como essa aqui, você vê a nossa atmosfera como uma pequena linhazinha azul, né, tênua, que envolve o planeta. Tá? Ela chega a ter uma espessura de 500 quilômetros. Tá? Mas não se enganem, apesar da atmosfera ela ter, para títulos de estudo, até 500 quilômetros de espessura, a maior parte da concentração de gases, tá? E aí quando eu falo a maior parte da concentração de gases, são, né, 95% dos gases da atmosfera, tá? A maior parte da concentração de gases estão na primeira camada da nossa atmosfera, que é essa camadinha aqui que vocês podem ver, a troposfera, né? A troposfera, que vai mais ou menos da onde a gente está agora, tá? Até mais ou menos 10 quilômetros, tá? De altitude, tá? Depois nós temos as outras camadas, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Cada uma tem as suas características, tá? Por exemplo, aqui na divisão entre a estratosfera e a mesosfera, nós temos, né, uma espessa camada, tá? Que é o que a gente chama de camada de ozônio. Alguém pode me dizer, ou alguém sabe, o que é o ozônio? Pode falar agora. Fale agora ou fale depois. Ele é usado para encher bexiga? Não, não. O ozônio aqui no dia a dia nosso, ele é muito usado, por exemplo, eu não sei se vocês têm conhecimento, porque na minha época, quando eu era mais jovem, isso era muito popular. São os ozonizadores. Eram uns aparelhozinhos que misturavam a água com ozônio, que teoricamente isso matava os organismos, né, os micro-organismos e coisa e tal. Mas assim, a nível de uso cotidiano, o ozônio ele tem pouco uso, tá? Ele tem pouco uso prático, tá? Agora ele é um gás fundamental para a vida na Terra. Isso aí, Rômulo, para encher balão, geralmente o pessoal usa hélio, né? Aquele balãozinho que fica, né, flutuando, já que o hélio tem uma densidade menor do que a densidade atmosférica, o hélio tende, né, a empurrar o ar para cima, tá? O pessoal usa o ar mesmo, né? A garrafa cheia de catarro, cheia de, né? E vai dar aquela sopradão mesmo com o pulmão, tá certo, tá? E é legal, né? Tem festas de Ele é usado aniversário. também na tinta de cabelo, no couro cabeludo. E aí eu realmente não sou uma boa pessoa para falar isso para Eles você. usam, as esteticistas usam o ozônio para abrir os poros da pele antes de fazer uma limpeza. Porque a primeira vez que eu fiz, ela usou, falou assim, vou jogar um gásinho de ozônio em você. Fiquei, gente, o que é isso, né? Mas Então, a professora de biologia falou que o ozônio ele protege a Terra contra meteoros. Assim, a camada de ozônio, no caso. mais ou menos isso aí. Olha só, a nossa atmosfera como um todo é um escudo protetor para a gente, né? Por quê? Porque principalmente pequenos asteroides, né? Pequenos asteroides, e principalmente os asteroides formados de gelo,
eles vêm a velocidades absurdas do espaço, né? Alguns podem vir a 50, 60 mil quilômetros, né, por hora. Então, assim, centenas de vezes mais rápido do que uma bala de fuzil, né? Até objetos lançados pelo homem no espaço, né, como pequenos satélites e coisa e tal, né, eles chegam a velocidades de 20, 27 mil quilômetros por hora, né? Que também é umas 50 vezes mais rápido do que uma bala de fuzil, tá? Esses objetos, quando eles entram na nossa atmosfera, a atmosfera acaba se tornando uma barreira, né, extremamente sólida para esses objetos, tá? Porque você tem um espaço que é um vácuo, né? Ou seja, não tem nenhum tipo de atrito nem nada, de resistência, e quando esses objetos entram na nossa atmosfera, né, eles acabam se chocando com o ar, né? E o ar vai gerando um atrito e se torna uma barreira resistente que acaba gerando calor. E esse calor acaba, né, pulverizando esses materiais, mas principalmente objetos pequenos, né, que acabam sendo desfeitos pela atmosfera, tá? Muitos asteroides ainda acabam atingindo a Terra, tá? Todos os anos, tá? Todos os anos. Mas são sempre também asteroides pequenos. Mas aí que fique bem claro o seguinte, não é o ozônio em si sozinho que faz essa proteção. São todos os gases que estão dispersos na atmosfera. Porque aí, gente, tem que saber separar uma coisa. O oxigênio, ele é basicamente, o oxigênio molecular, ele é o O2. Ou seja, eles são dois átomos de oxigênios unidos. Porque o oxigênio em si, ele é, como que eu posso dizer assim, dentro da realidade da química, ele é muito assanhadinho, né? Como assim ele é assanhadinho? Ele não consegue ficar sozinho, ele tem que grudar em alguém, né? O oxigênio, ele tem essa mania de grudar em alguém. Acho que todo mundo conhece esse tipo de pessoa, né? Que não consegue ficar sozinho, né? Precisa estar sempre com alguém. Sai de um para ir para outro, né? Não tem aquele vácuo de ficar solteiro, né? Então, isso, ligação covalente. Então, o que acontece? O oxigênio, ele precisa estar conectado a alguém para se equilibrar eletricamente. Então, o que acontece? Na forma da atmosfera, ele consegue achar um pouquinho de estabilidade, né, se ligando a um outro oxigênio. Então, se tornando naquele formato molecular dele de O2. Tá? Mesmo assim, com o tempo, essa molécula ela tende a se desfazer também. E é interessante, porque se a gente tem 21% de oxigênio na nossa atmosfera, por quê? É porque constantemente o oxigênio vai sendo produzido, ou seja, se produz um oxigênio novo. Porque se não houvesse uma produção de oxigênio constante, né, a Terra não teria oxigênio. Esse oxigênio já teria se misturado a outros objetos, né, a outras moléculas, e ele já teria sumido da nossa atmosfera. Tá? Vocês veem, o próprio processo de oxidação é isso, né? É o oxigênio se misturando a outros componentes. Tá? Quando você morde uma maçã, né, e com o tempo aquela maçã vai amarelando e escurecendo, aquilo ali é oxidação. Né? Ou seja, é o oxigênio do ar que vai encostando ali naquelas moléculas e vai, né, se ligando àquelas moléculas. Isso também acontece, por exemplo, com lespa ou ferro. Né? O ferro exposto à atmosfera, ele rapidamente inicia um processo de oxidação, né, indo a óxido ferroso, né, se tornando ferrugem. Tá? Então, o oxigênio está aí, e ele só está aí porque todos os anos existe uma fábrica de oxigênio jogando oxigênio novo para a atmosfera. E essa fábrica de oxigênio são os oceanos. Né? Ou seja, existem micro-organismos, né, os fitoplânctons, nos nossos oceanos, que há bilhões de anos vêm produzindo, né, e mantendo o oxigênio, né, na nossa atmosfera. O oxigênio ele é tão difícil de encontrar sozinho
que ele é até o que a gente chama de um biomarcador, né? Ou seja, existem processos naturais que podem liberar oxigênio, existem, tá? Agora, na maioria das vezes, se você procurar em um outro planeta qualquer, em um outro sistema solar, e encontrar oxigênio na sua atmosfera, é bem possível que exista algum tipo de forma de vida naquele planeta, né? Por quê? Porque você precisa de seres vivos produzindo oxigênio, tá? Beleza, professor, você falou sobre o oxigênio, mas e o diabo, lamparão, garrotinha galopante do ozônio? Não entendi ainda que porcaria de ozônio é isso. Bem, o ozônio, ele é um estado ainda mais excitado, lespa, do oxigênio, que é o O3, tá? Ou seja, quando você tem, né, o oxigênio sendo excitado eletricamente, tá, por alguma fonte qualquer, né, esse oxigênio, principalmente o oxigênio molecular, pode ir para um estado, né, especial, que é o O3, ou seja, capturar um outro oxigênio e se tornar O3. Tá? O que acontece é que as camadas superiores da atmosfera recebem uma quantidade absurda de radiação do Sol e também de outros lugares, de outras estrelas, que nós chamamos de radiação cósmica. Essa radiação cósmica, ela poderia matar todas as coisas viventes na Terra, porque essa radiação, ela degrada as ligações químicas, né? O próprio Sol, com seus raios ultravioletas, eles são capazes de quebrar, tá, as conexões do nosso corpo, principalmente as pontes de hidrogênio, né, que conectam o nosso DNA. Então, se essa radiação ultravioleta atingisse a superfície da Terra, as formas de vida todas iriam gradativamente desaparecer, né? Só que como tem oxigênio na nossa atmosfera, né, e a atmosfera acaba se tornando um escudo protetor contra essa radiação, tá? Essa radiação acaba formando o ozônio. E o ozônio, então, ele se torna um escudo protetor contra a entrada de toda sorte de radiações nocivas. Tá? Então, basicamente, o que a gente chama de camada de ozônio, tá, é um escudo gasoso formado por O3, o ozônio, tá, que acaba repelindo ou absorvendo qualquer tipo de radiação que poderia, né, e principalmente a radiação ultravioleta, que poderia extinguir toda a vida na Terra. Pessoal, captaram? Conseguiram entender? Dúvidas? Um de cada vez. Monstrinhos? Alguém? Falei demais e vocês entraram em coma? Não, mas eu não tenho. Eu ainda tô aqui. Oxe, beleza. Então, ufa, foi um susto, né? Porque às vezes acontece, tá, gente? Eu tenho um Falando. delay no tempo de resposta. Ah, Ô, Hoje Zé, agora não, gente. calma que eu tenho um delay no tempo de resposta. Zé. o pessoal está elaborando a pergunta ainda, tranquilo, né? Então, porque esse assunto ele é um pouco complexo, tá, gente? Porque tem gente que confunde muito essa bagaça. E é por isso que eu estou falando sobre aquela questão lá, o cérebro está ligando aí, né? Está aquecendo, tipo o cérebro é aquele o carro a álcool, né? Que acorda de manhã, você o carro não liga, né? Aí vai ligando aos poucos, aí depois liga, aí você tem que dar uma aquecida. Eu sei como que funciona, sei como, né? Para mim, isso também acontece comigo. Só que como o professor chega aqui tem que começar a falar, eu acabo ligando mais rápido, né? Mas 5 minutos antes, agora que tem esse negócio que a gente não precisa pegar carro, não precisa ir para a escola, né? Nem tem 20, não posso nem dizer que são 20 minutos antes da aula. 5 minutos antes de começar a aula, eu ainda estou, né, em stand-by ainda, né? Ainda está tocando Elisa na minha cabeça, né? Sabe? Fica assim, minha cabeça de manhã, eu estou tentando vir, né, eu acho, creio eu, para que os alunos seja um pouquinho mais complicado, né? O pessoal, olha, eu uso shampoo aqui, ó, para minha vasta barba, né?
Mentira, mentira, eu uso shampoo não, é sabonete mesmo, que é sabão de coco. Pessoal, então vejam vocês. Muita gente confunde esse assunto de ozônio, tá? De camada de ozônio com aquecimento global, tá? Então isso aqui é muito importante. São dois fenômenos distintos. O que eles têm em comum, tá? Eles são provocados pela ação do homem, tá? E eles acontecem na atmosfera. Tirando isso, são coisas diferentes. A camada de ozônio é uma camada natural que reveste a Terra, tá? Como eu falei agora para vocês. E a camada de ozônio, ela basicamente protege o planeta da radiação ultravioleta. O que acontece é que nos anos 80, os cientistas detectaram essa camada e perceberam que em alguns lugares da atmosfera essa camada estava rarefeita, né? Porque é uma camada que chega a ter 40 quilômetros de espessura, ou seja, você consegue encontrar ozônio até 40 quilômetros de espessura. Então, aqui entre a estratosfera, a mesosfera, chegando até ali no início da termosfera, você encontra, né, ozônio. Só que eles perceberam que em alguns lugares, principalmente nos polos, o ozônio estava ficando muito rarefeito. E aí, então, eles chamaram o quê? Eles chamaram disso de buraco da camada de ozônio, LESPA. Ou seja, buraco da camada de ozônio. Tá? E o que eles, depois de muito pesquisarem, perceberam? Que os seres humanos estavam produzindo uma série de gases, né? Industriais, tá? Antes que o pessoal pense besteira, né? Uma série de gases que estavam destruindo o ozônio. E aí tá, por exemplo, o Matheus falou, o Mas CO2... no sul, no Polo Sul, no Polo Norte? Sim, por quê? Porque basicamente a dinâmica atmosférica, a dinâmica de ventos da atmosfera espalhavam, né, esses gases principalmente para os polos. É por isso que existem muitos estudos meteorológicos nos polos, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Porque, basicamente, por essa condição da nossa atmosfera, né, a gente consegue ver o que acontece nos polos como um futuro do restante do planeta. Então, quando você vê o que está acontecendo na atmosfera nos polos, é meio que você está vendo o que vai acontecer no restante do planeta depois. Por quê? Porque primeiro os gases vão se acumulando lá. Tá? E o caso dos gases, o pessoal colocou muito aí, por exemplo, CO2. Mas, gente, no caso do ozônio, não é o CO2 que causa o problema. Tá? É um conjunto, ou são um conjunto de gases, tá? Inertes também, ou seja, eles também não tendem a se misturar muito com outros objetos. No entanto, né, esse conjunto de gases tinha um efeito inverso, né, no ozônio, ou seja, ele conseguia capturar oxigênios do ozônio. Tá? Esse conjunto de gases ficaram conhecidos como CF6, ou clorofluorcarbonos, um conjunto de gases conhecido como clorofluorcarbonos. Os CF6, eles são gases totalmente industrializados, ou seja, eles são fabricados pelo ser humano. A gente não encontra CF6 na natureza, né? Eles são gases da moderna indústria química dos seres humanos, tá? Então, o que acontece? Esses gases, quando eram liberados para a atmosfera, eles acabavam se concentrando nos polos e eles iam capturando, né, o oxigênio do ozônio, transformando o ozônio em oxigênio normal. Né? Para vocês terem uma ideia, uma única molécula de CFC conseguia capturar, né, e desnaturar, destruir até 1000 moléculas de ozônio. Então, a gente não precisava produzir muito CFC. O pouquinho que a gente estava produzindo já era suficiente para destruir, né, a nossa camada de ozônio. Tá? Professor, mas que lamparão de ruim é esse negócio de CFC que eu nunca ouvi falar? Bem, era um gás, ou é um gás, na verdade,
que ele tem uma capacidade muito boa, né, uma questão térmica muito boa, né, principalmente no processo de expansão. Todo gás, quando ele se expande muito rápido, né, a temperatura cai. Tá? Isso é um fenômeno químico. Tá? Vocês podem ver, por exemplo, isqueiro. Não sei se vocês já tiveram contato com algum tipo de isqueiro, mas se você apertar o botãozinho do isqueiro sem virar a manivela da faísca, só apertar a válvula do isqueiro e colocar a mão, você vê que o gás que sai dali é um gás bem gelado. Por quê? Porque se você pegar um isqueiro transparente, você vê, né, que dentro dele o gás está em forma de líquido. Por quê? Porque ele está preso ali em alta pressão. Quando você aperta a válvula, né, o que acontece? Aquele gás que está em forma líquida, ele escapa diretamente para o formato gasoso. E essa diminuição de pressão faz com que a temperatura daquele gás caia. Então, esse é um processo físico, né, que os CFCs têm uma capacidade ainda maior, né, de perda de calor. E eles eram, então, usados em grande quantidade, principalmente em aparelhos, né, de refrigeração, como geladeiras, né, micro-ondas, como ar-condicionados. Né? Por quê? Porque o que acontece dentro de uma geladeira? Como que funciona uma geladeira? Né? Basicamente, uma geladeira ela tem um compressor atrás dela, que é um motorzinho, que espreme, comprime o gás naquelas gradezinhas atrás da geladeira. É por isso que o gás comprimido ali, ele fica quente, porque ele está sendo comprimido, apertado ali dentro. Né? Quando o termostato dentro da geladeira identifica que a temperatura está aumentando dentro da geladeira, o que a geladeira faz? Ela libera rapidamente esse gás que estava comprimido dentro da geladeira. E nesse processo de expansão dentro da geladeira, a temperatura cai. E é assim que a geladeira funciona. E é um ciclo fechado. Depois, esse gás é comprimido de novo pelo compressor e o processo se reinicia. Tá? Então, que gás que tinha dentro da geladeira antigamente? Era o CFC. Né? Então, toda vez que o CFC escapava de uma geladeira ou escapava de um aparelho de ar-condicionado que funciona com o mesmo princípio, tá? Isso acabava indo para a atmosfera e destruía a nossa camada de ozônio. Outro lugar que o CFC era muito usado também era dentro de aerosóis, sabe? Aqueles desodorantes que você bota, ou então um remedinho de SBP e coisa e tal. O que faz aquele produto escapar, né, quando você aperta a válvula? Você joga o produto dentro ali daquele equipamento, né, dentro do Ô, professor, Fala. se destruir a camada de ozônio, então os raios vão ficando cada vez mais fortes, né? Tipo, vai ficando cada vez mais quente. Exatamente. E se for ficando cada vez mais quente no Polo Sul e no Polo Norte, vai derreter tudo, né? Exatamente. E aí a gente vai morrer tudo afogado, porque Aí o oceano aumenta, aí o Rio de Janeiro desaparece. Nova York, Maldivas, de leve. Veneza. lei a gente vai morrer tudo. Sim, com o tempo sim. Mas a gente morre mais pelo calor, eu acho. Aí a gente tem que entender o seguinte. Tô errado. A questão, Evelyn, que você levantou, é bem interessante. A camada de ozônio ela é uma protetora também contra, né, os raios solares. Mas a questão da temperatura em si, ela tem outros impactos maiores, por exemplo, na questão do aquecimento global, que eu vou explicar melhor mais para frente. Tá? Agora, o principal problema mesmo do buraco da camada de ozônio é deixar entrar os raios que são nocivos, a radiação nociva. Né? E essa radiação nociva, ela tende a destruir as diversas formas de vida da superfície da Terra. Tá? Então, até antes de a gente ter algum impacto com o aquecimento global, a destruição completa da camada de ozônio poderia resultar na morte de todas as formas de vida da superfície da Terra. Né? E aí aquela questão, por que a Terra, por que a vida na Terra
surgiu primeiro nos oceanos? Por vários motivos, mas um deles é porque antes dos seres, né, dos fitoplânctons produzirem oxigênio para produzir o ozônio, né, a superfície da Terra era um lugar que não dava para nenhuma forma de vida surgir. Tá? Por quê? Porque essa radiação destrói o DNA. Então é muito comum, quando vocês estudarem sobre o problema do buraco da camada de ozônio, as pessoas falarem sobre a questão do câncer de pele, né? Que para o ser humano é o problema mais evidente da destruição da camada de ozônio, né? Porque a camada de ozônio ela não sumiu de repente, ela estava ficando rarefeita. Então os índices de ultravioleta estavam aumentando. Pode falar, Evelyn. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para, sabe, retroceder nesse. É mitigar. A gente tá tentando fazer isso, mas não tá dando muito certo até então. Pera aí, calma aí, uma coisa de cada vez. A sua pergunta é muito boa, Evelyn, muito boa, tá? E, assim, a resposta é mais ou menos, assim, por quê? Depois que se descobriu isso, nos anos 90, né? Quando os cientistas alertaram para os riscos da camada de ozônio, né, para o fim da camada de ozônio, e aí eu falei para vocês, para os seres humanos, o primeiro risco que se apresentou foi a questão do aumento do câncer de pele. Por quê? Porque a radiação ultravioleta ela é uma radiação muito energética, mas ela tem uma baixa capacidade de penetração, LESPA. Ela não consegue transpor, como, por exemplo, o raio-x consegue o nosso corpo. Tá? Mas ela é suficiente para atingir as células da nossa pele, né? da camada abaixo da nossa pele, e causar mutações genéticas. E apesar de mutação genética ser legal nos gibis, né? No ser humano adulto, o que a genética, né, a mutação vai gerar é basicamente problemas do corpo. Um problema mais comum provocado pela mutação genética em adultos é o câncer, né? Então, eu me lembro bem que houve uma campanha mundial, a ONU conduziu essa campanha junto com órgãos, né, de pesquisa meteorológicas de vários lugares do mundo, como o NOAA, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E as empresas, né? e principalmente, né, órgãos governamentais do mundo inteiro acabaram recebendo e percebendo a gravidade da situação. Tá? E para melhorar a nossa situação nessa questão, tá? Não era muito caro a gente substituir o CFC por outros tipos de gases. Não era muito caro. Por quê? Porque já existiam outros tipos de gases que tinham o mesmo uso do CFC, né? Que eram tão bons quanto o CFC, que eram até tão baratos quanto o CFC. Né? Então, de certa forma, quando os cientistas lá nos anos 80 chamaram atenção para isso, e quando nos anos 90 houve uma ampla campanha, né, liderada pela ONU, né, por órgãos, por ONGs ambientais, para a substituição do CFC, né, isso acabou causando uma mudança na indústria. Né? Ou seja, a indústria ela acabou aceitando, né, a ideia de que ela podia substituir o CFC por outros gases. Então, por exemplo, o aerosol de desodorantes, o aerosol que você vê nos remédios, nos inseticidas, todos esses aerosóis, eles usavam, né, CFC na sua base, para poder criar a pressão necessária para escapar o produto, né, do aerosol. Com o tempo, logo foi se criando selos, né, que mostravam, ó, esse aerosol aqui, esse perfume não contém CFC. Né? Logo, leis foram sendo aprovadas proibindo a fabricação e o uso de CFCs. Hoje, 2021, a maioria, posso dizer assim, 99,9% das indústrias do mundo que usavam CFC não usam mais CFC. Então, você pode encontrar até ainda esses selos, né, de não uso CFC, né, nos aerosóis, os aparelhos, né, de refrigeração
ar-condicionado, geladeiras modernas não têm CFC, ou seja, Aí substituíram por qual gases, professora? outras categorias de gases. Porque tem o hidrofluorcarboneto também, né? Mas eu não sei se ele é tão nocivo quanto Então, o ele CFC. é bem menos nocivo para a atmosfera do que... Ele é Ele é um dos gases de efeito estufa também, mas... Sim, né? então, aí que tá. Ele é um gás de efeito estufa, você tem, né, outros gases. Todos os gases que são envolvidos ali, eles têm um problema de serem sintéticos, ou seja, eles são totalmente produzidos pelo ser humano. Então, eles levam muito tempo, qualquer coisa totalmente sintética leva muito tempo para ser degradado na natureza. Por quê? Porque você não tem micro-organismos, você não tem aqueles processos biológicos naturais de degradação, né? Então, Mas até o CO2 também demora muito tempo para se degradar na atmosfera. Sim, o CO2, né? Uhum. Não, desculpa, o CO, principalmente o monóxido de carbono. O CO2, ele tem toda uma cadeia, né, de desconstrução, né, dentro da nossa... Sim. dentro da Terra. Ou seja, por exemplo, o CO2, ele é absorvido pelas plantas, ele é absorvido pelos fitoplânctons, ele é absorvido pelos seres humanos... pelos humanos não, todos os produtores. Todos os produtores absorvem CO2 porque o CO2 é um gás natural. Ele tem uma certa capacidade de ser absorvida pela Terra. O problema é o quê? O problema hoje, em relação ao CO2, é que a gente produz uma grande quantidade de CO2. E mais. Que a gente não consegue consumir, né? Tudo. Isso, e nós estamos matando os organismos que consomem CO2. Como principalmente com aquelas queimadas, né? Exatamente. Aí não faz sentido. Esse é o problema do CO2. O problema do CFC, assim como do monóxido de carbono, que é CO só, né? E como outros gases sintéticos, é que eles também eles demoram para ser decompostos. Porque não tem criaturas que absorvem ele. O que acontece é que eles são decompostos com o tempo, os próprios raios solares, né? E isso vai fazendo com que as ligações químicas vão se desmontando, né? Agora, de qualquer forma, para o ozônio, para a camada de ozônio, ao você parar de usar o CFC, isso foi interessante, porque em poucos anos a Evelyn perguntou, e aí, o que a gente vai fazer? Tem como reverter? Bem, hoje estudos apontam o quê? Que nós estamos, como raça, conseguindo alterar esse destino cruel que a gente estava construindo para a gente em relação à camada de ozônio, né? Por quê? Porque como o uso do CFC caiu drasticamente nos últimos 20 anos, tá? O ozônio praticamente está se restabelecendo. Por quê? Porque o ozônio, como eu falei para vocês, é um gás produzido pelos raios cósmicos. Então, com o tempo, normalmente o ozônio vai se refazendo. Então, alguns estudos recentes mostram que o tal buraco da camada de ozônio ele não avançou. Muito pelo contrário. Nos últimos anos, ele tem diminuído. E é possível que dentro de 30, 40 anos, a camada de ozônio volte para os seus níveis normais, né? Então, eu estou citando esse exemplo, por quê? Porque a camada de ozônio é, hoje, um exemplo usado por governos, por ONGs, por agentes de proteção ambiental, mostrando o quê? Que se houver um grande esforço internacional, né, para conseguir mudar as coisas mudam. E o meio ambiente é altamente resiliente. Ele consegue se recuperar mesmo apanhando, né, durante muito tempo. Então, a camada de ozônio é hoje um exemplo para outros problemas, como o que vocês estavam falando aí do aquecimento global. Tá? Mas sobre o aquecimento global, eu vou falar na próxima aula. Tá? Professor, porque eu não estou entendendo muito bem. Aí a camada de ozônio está se restabelecendo. Mas aí, conforme a gente está liberando mais gases, eu não entendi, porque o acúmulo de gases na atmosfera faz com que a perda de calor não seja tão boa. Então, esses gases ficam acumulados e a temperatura aumenta. Isso tem a ver com a camada de ozônio ou não tem nada a ver? Então, Vitor, essa é a questão... É isso que eu não estou entendendo muito bem. Então, essa é a questão que muita gente se confunde mesmo, né? Então, o que eu falei é que o buraco da camada de ozônio e o aquecimento global são fenômenos diferentes. São questões diferentes. O que eles têm em comum? Eles têm coisas em comum, mas eles são fenômenos diferentes. O que eles têm em comum? Primeiro, eles são provocados pelo ser humano. Isso é uma coisa que os dois têm em comum.
Outra coisa que os dois têm em comum, eles acontecem na atmosfera. Tá? Então, tanto o aquecimento global quanto o buraco da camada de ozônio são fenômenos provocados pelo homem que acontecem na atmosfera. Agora, eles são coisas diferentes. Enquanto o aquecimento global é basicamente, tá, o aquecimento da Terra, o aquecimento da temperatura média da Terra, provocado pelo acúmulo de gases do efeito estufa, como o CO2, o vapor de água, o monóxido de carbono, óxido nitroso, metano, né? Ou seja, gases que retêm calor. Tudo bem? Isso é o aquecimento global. Espera aí. O buraco da camada de ozônio, ele é a diminuição do ozônio, né, pela interação desse ozônio com gases que são liberados pelo ser humano. Tá? E o que esses gases fazem? Destroem o ozônio. Tá? Agora, entendi. Não necessariamente vai ser os gases do efeito estufa que podem destruir, mas os gases do efeito estufa aumentam a temperatura da Terra. Para isso eu estava tendo dificuldade, porque pelo que eu vi do aquecimento global, a gente não está muito perto de mitigar isso, né? Sim. Precisam ser feitas muitas coisas ainda. Perfeito. Tanto que até 2100, se a gente não controlar, pode subir a temperatura até 4 graus. Então, Matheus, eu vou repetir para você. Olha só. Então, a gente tem duas questões aqui distintas. Nós temos o aquecimento global, que é provocado pela poluição que o homem emite. Gases do efeito estufa. Gases que aquecem a Terra. Aí eu vou explicar direitinho o efeito estufa na próxima aula. Tá? Eu explico direitinho como que funciona, qual é a dinâmica e coisa e tal. Tá? O que eu estou falando agora é um outro problema ambiental. É um outro problema ambiental, que também é provocado pela emissão de gases poluentes. Só que outros gases poluentes, né? Porque a gente não emite só CO2, a gente emite um monte de gases poluentes. Tá? Então, um desses gases poluentes que a gente emitia era o CF6, um outro conjunto de gases. Os CF6 têm como principal característica destruir o ozônio. Era o que eles faziam. Eles acabavam, ao escapar para a atmosfera, eles acabavam destruindo o ozônio. Ah, professor, mas isso aí vai então aquecer a Terra e coisa e tal. Olha, em relação ao aquecimento global, a diminuição da camada de ozônio também contribui, mas não é o principal problema. O principal problema da diminuição da camada de ozônio não é o aquecimento global. O principal problema da diminuição da camada de ozônio é a entrada de radiação nociva do Sol. Essa radiação matava ou mata qualquer coisa que está na superfície da Terra. Tá? Então, vejam vocês, o aquecimento global, qual é o problema do aquecimento global? É que com o aumento da temperatura média da Terra, toda a dinâmica climática, todo o clima da Terra muda. Oxe, o que houve? Fala. Não estão me ouvindo, não? Cauã? Parou, Eu gente? tô te ouvindo normal. Só o meu celular parou. Show. Então, veja só. O problema da camada do aquecimento global é isso. Com a temperatura aumentando, toda a dinâmica climática muda. Eu vou explicar isso melhor mais para frente. Então, guarda aquecimento global para depois. O que eu estou falando agora é um outro problema, é uma outra treta, né? Que é o buraco da camada de ozônio. Só que essa treta, o buraco da camada de ozônio, nós estamos conseguindo resolver. Nós, seres humanos, estamos conseguindo resolver o problema que nós criamos. Né? Por quê? Porque estão substituindo o gás que provoca o problema por outros gases que não fazem mal para o ozônio. Aí as pessoas dizem assim, então, professor, significa que se a gente conseguiu resolver essa treta com o ozônio e hoje a camada de ozônio está se restabelecendo, significa dizer que a gente também pode fazer isso com o aquecimento global? Claro, podemos. Só que tem um problema muito, muito importante entre os dois problemas. Né? Tem uma questão muito importante entre os dois problemas. Na questão do ozônio, da camada de ozônio, o CFC era um gás que tinha substitutos.
e não era tão caro para a indústria substituir o CFC por outros gases. Estão entendendo? Quando a gente fala sobre aquecimento global, eu estou falando sobre uma série de comportamentos, principalmente o uso de combustíveis fósseis, né? Que para a gente poder substituir por outras coisas, vai necessitar um custo altíssimo para todas as economias do mundo. Tá? Por quê? Porque, basicamente, quando a gente fala sobre fontes de energia, o mais importante é você encontrar uma fonte de energia abundante e barata. Até hoje, a mais abundante e mais barata que existe no mundo é o carvão e o petróleo, que são combustíveis fósseis. E é na queima desses combustíveis que a gente vai liberar os gases do efeito estufa. Então, veja, enquanto no problema lá da camada de ozônio era só substituir um gás por outro, aqui, na questão do aquecimento global, é você repensar toda a sociedade e toda a produção de energia que nós temos hoje. Então, é um problema muito mais complexo e muito mais caro de se resolver. Conseguiram entender as diferenças e as semelhanças? Tudo bem, gente? Tudo bem. Sim, agora ficou bem mais Preciso, claro, né? porque tava dando para confundir, né? Lespa, né? Estávamos confundindo sem dar, exatamente. Então, vamos lá. Pessoal, monstrinhos, continuando aqui. Uma das coisas que faz a nossa atmosfera, né, ela se manter, né, ou seja, a gente não perder a nossa atmosfera como Marte perdeu, ou, né, não ter atmosfera como é o caso lá de Mercúrio, uma das coisas que protege a nossa atmosfera é a nossa forte e grande, né, protetora, né, que a gente chama de campo magnético. O campo magnético é basicamente, tá, uma grande, né, barreira protetora que é formada principalmente pelas atividades sísmicas, ou seja, o manto da Terra, ao se mover, cria uma quantidade absurda de energia, né, e essa energia acaba gerando um grande campo magnético, ou seja, energia elétrica e campo magnético são dois lados de uma mesma moeda. Tanto que se você pegar uma bússola que segue os campos magnéticos, uma bússola, o que move uma bússola, né? Que força mágica é essa que move a bússola, sempre fazendo ela apontar para o norte? Basicamente, o que move uma bússola é o campo magnético da Terra. Se você chega a uma bússola próximo a um aparelho eletrônico que tem energia elétrica, você vai ver que a bússola fica doida, ela gira, perde o rumo. Por quê? Porque todos os aparelhos eletrônicos também possuem campo magnético, porque é isso, eletricidade gera campo magnético. Tá? Então, basicamente, a Terra tem um imenso escudo que é o nosso campo magnético. Tá? Então, na prática, é como se a Terra fosse um imenso imã produzindo campo magnético. Tá? O campo magnético ele tem vários usos práticos, principalmente na questão de posicionamento, tá? Na questão da bússola, a orientação também para equipamentos que são lançados no espaço e coisa e tal. Mas, a nível de natureza, o principal benefício do nosso campo magnético é evitar que os raios solares destruam a nossa atmosfera, tá bom? Um fenômeno muito interessante relacionado ao campo magnético da Terra são o que nós chamamos de auroras. Tá? Essas auroras, quando elas acontecem no norte, elas são chamadas de auroras boreais. Quando elas acontecem no sul, elas são as auroras austrais. Né? Então, basicamente, o que é a aurora boreal? Quando o Sol está em grande atividade, né, magnética, tá? Os ventos solares, que é a radiação que o Sol produz, né, eles acabam batendo no nosso campo magnético. Tá? E esse campo magnético, quando a energia
que o Sol produz é muito grande, esse campo magnético acaba conduzindo essa radiação para os polos, tá? E essa radiação, ao se chocar com a atmosfera da Terra, excita quimicamente os átomos da atmosfera. E esses átomos LESPA, excitados quimicamente, acabam produzindo luz, emitindo luz. E, basicamente, isso é a aurora. A aurora é, basicamente, a atmosfera produzindo luz, excitado quimicamente pela radiação que vem do Sol. Átomos excitados, eu nunca vou esquecer isso. Então, por exemplo, o nitrato de prata se eu não me engano, é nitrato de prata, agora eu não me esqueço. Ele é um composto que, durante o dia, por exemplo, ele acaba sendo excitado por raios de luz, pelos fótons, né? Isso faz com que os elétrons das suas camadas eletrônicas, né, acabem pulando uma camada, né? Então, enquanto aquele material fica recebendo a luz, né, ele acaba fazendo com que seus elétrons pulem camadas para camadas mais eletricamente carregadas, tá? Quando você desliga a luz, né, o que acontece? Essas camadas, esses elétrons acabam voltando para o seu estado normal. E ao voltar para o seu estado normal, eles emitem fótons, eles emitem luz. É o material que a gente tem nos interruptores de luz, né? Talvez vocês já tenham reparado isso, que quando você apaga a luz, eles ficam fluorescentes. Ou aquelas estrelinhas que o pessoal prega no teto, né? Que aí, quando você apaga a luz, aquela bagaça fica fluorescente, né? O que está acontecendo, na verdade? Aqueles materiais foram excitados eletricamente, e aí agora eles estão emitindo de volta a luz que eles absorveram durante o dia, né? Então, é um processo, é um fenômeno muito semelhante que acontece com a nossa atmosfera, que é excitada eletricamente pelo Sol, LESPA, e aí depois acabam emitindo as luzes. Dizem que está lá dentro da minha lista, né, de um dos fenômenos que eu gostaria de ver antes de empacotar, né, antes de partir dessa para uma pior, né? Ô, professor, aí bate na camada de ozônio ou não? Também, já bate em todas as camadas da atmosfera, ok. dependendo dos gases que são excitados pelos raios solares, né, pela radiação solar, você vai ter cores diferentes. Por quê? Porque cada gás excitado eletricamente emite luzes de cores diferentes. Ô, professor, os meus átomos estão com problema. Olha aqui, ó. Eu vou te mostrar. Calma aí. Ó, meus átomos estão com problema. Não tá aparecendo, não. Foi! Agora foi! Você tem as estrelinhas, né? Porque tem que estar escuro o suficiente também, né? Que também não é tipo uma lâmpada nem nada, mas se você tiver de noite, principalmente à noite, quando tá bem escuro, e aí você apaga a luz, aquelas estrelinhas são bem bacanas. Funciona, né? então, professor, como se fosse fogos de artifício? Aí cada gás produziria uma cor diferente? Sim, porque ali no fogo de artifício você queima, né, determinadas substâncias e cada substância vai emitir uma luz diferente. A professora de química falou que os elétrons pulam de camada também, exatamente, né? Exatamente. E funciona também muito, sabe com o quê? Como as lâmpadas fluorescentes, né? A lâmpada fluorescente, ela tem um gás ali dentro, né, da lâmpada fluorescente, que quando a corrente elétrica passa por aquele gás, ele emite luz, entendeu? Então, basicamente, a lâmpada fluorescente funciona do mesmo processo, né, de excitação elétrica, tá? E aí você tem a aurora, que é um fenômeno extremamente bonito, mas que só acontece normalmente em grandes latitudes, ou seja, muito próximo do Polo Norte ou muito próximo do Polo Sul, tá? A aurora boreal é muito mais comum de ser vista. Por quê? Porque a gente tem muito mais pessoas vivendo próximos ao Polo Norte do que próximo ao Polo Sul, né? Então, a maioria dos registros que nós temos de fotos, de imagens, de vídeos e coisa e tal, são de auroras boreais. Tudo bem? Aí, tipo, nos países podem ser, tipo, Noruega, Groenlândia, Canadá, esses países assim, Isso, exatamente. A galera do Alasca, da Noruega, da Dinamarca, exatamente. Essa galera que acaba sendo, né, beneficiado por ver
né, esse fenômeno que dizem que é, com certeza, um dos fenômenos mais bonitos da natureza, tá? Ele Agora, entende de geografia, né, meninas? o quê? Ele Repete. entende de geografia, né, meninas? Ele citou um monte de nome aí. Peraí. Ah, sim, tá. Entendi. Então, pessoal, ele é o Vitor é um rapaz versado, né? Tá no mar, ele Ela tem tá um falando de mapa. você, professor, não? Ele tá falando de você. Não, eu tô falando de você você, estudou. Vitor. Ah, Você tá tá. Ué, eu versado pensei aí assim, no... o professor estudou, ela tá falando dele, né? Não, tá versado aí no mapa mental aí. O professor ficou assim meia hora. Alasca, né? O Vitor Perfeito. entende tudo. Meu Deus, ninguém entendeu minha piada. Então, pessoal, não, porque você falou assim, eu fiquei assim, não, foi o Vitor que saiu citando vários nomes aí, né? Ou seja, mapa mental já, né? Já sabe, o Groenlândia tem gente, tem essa dificuldade, né? Formado mapa mental. Tem a galera Não, que tem é essa porque é mais dificuldade. fácil os países assim do norte, assim, dá pra falar. Suécia, que eles ficam mais perto, assim, né? Uhum. Mas tem gente que não tem essa É. versão. Vocês terem uma ideia, aliás, esse negócio de mapa é uma coisa que, assim, Eu não sei nem os países vizinhos. Aí, ó. E isso acontece muito, cara. É impressionante. Uma vez eu passei um bimestre inteiro falando de Oriente Médio. Isso já foi muitos anos atrás, nem foi no IFE. Eu passei Aí vai lá, eles não sabem nem onde que é o o Oriente bimestre Médio. inteiro falando de Oriente Médio, eu tô falando do Kuwait, eu tô falando do Iraque, eu tô falando do Irã, papapá, papapá. Aí daqui a pouco eu levo o mapa para a sala de aula. Eu tinha um mapão, eu tenho ele por aqui ainda, aqueles mapas mesmo, né, que você compra em... Mapa Mundi, né? mapa mundo, que você compra em banca de jornal, grandão, assim. Aí eu botava assim, no último dia do bimestre, eu coloquei o mapa ali e comecei a falar do Oriente Médio. Eu tô vendo os alunos, assim, tipo, tentando achar o Oriente Médio no mapa. Eu, caraca, bicho, que merda. Eu tinha esquecido, porque realmente é uma falha. O professor tem que usar mapa o tempo todo para poder... Sim, a o minha aluno professora situar. usava muito. E ela ficava falando a diferença lá da Inglaterra, do Reino Unido, o que é Grã-Bretanha, que cada país lá Exatamente. compõe. Sim. Então, mas esse é um trabalho de Ela base. usava o mapa toda a aula. E ela escrevia em cima do mapa para a gente aprender. Sim, isso é um trabalho de base muito importante que tem que ser feito no ensino fundamental, né? E pintar mapa, né? Essas coisinhas são importantes, por quê? Porque faz com que a pessoa vá se identificando, vá identificando os países do lugar, né? Então, é claro, não estou falando aqui para você identificar Lesoto, Suazilândia, né? A República Tcheca, né? E eu descobri recentemente que a República Tcheca é da Europa. Eu não sabia. Juro que eu não sabia que era da Europa. Trinidade e Tobago, não estou falando disso, não. Eu tô falando, as pessoas às vezes não Barbados. conseguem ver mesmo, né? Qual é o país? Como falou a Evelyn, é comum as pessoas não saberem onde que estão os vizinhos, que países são vizinhos nossos e coisa e tal, entendeu? Então, assim... Aí me fala que isso aí é coisa de brasileiro. Os estadunidenses acham que a gente não é americano. Né? Sim, É porque a matéria de geografia lá é opcional. É tipo ensino religioso, essas aulas assim, opcionais lá. Só algumas escolas que são obrigatórias. Gente, e também o americano médio, ele não é muito parâmetro, não, entendeu? O ensino nos Estados Unidos é muito ruim se você for comparar com a ideia de um país desenvolvido, entendeu? Ou seja, por exemplo, o ensino na Europa e até no próprio Canadá, ele tem um nível muito melhor do que o ensino americano, né? Do que o ensino público e até o privado nos Estados Unidos, tá? Então, assim, os Estados Unidos e o americano médio não é muito parâmetro de, olha, os americanos, porque realmente é uma sociedade bem problemática, tá? Você vê, por exemplo, a própria indústria, ela faz essa crítica, a própria indústria cinematográfica, artística dos Estados Unidos faz essa crítica. O que é o Homer dos Simpsons? O Homer, ele é o americano médio, ele é a personificação do americano médio, né? Então, tipo assim, é uma crítica. O cara é meio burro, o cara não tem um entendimento, está ali trabalhando, né? É até meio indolente. Então, assim, a gente constrói algumas imagens sobre outros países, né? Mas muitas das imagens que a gente acaba construindo não são uma imagem real. Por quê? Porque a gente acaba construindo pela mídia, por filmes, por séries, por uma indústria cinematográfica que a gente nunca deve esquecer que é patrocinada pelo governo americano, que é patrocinada pelas Forças Armadas americanas, que tem como objetivo principal
transparecer uma ideia perfeita de sociedade, né, de estilo de vida, que faça com que nós aqui, que estejamos fora dos Estados Unidos, queiramos reproduzir. Tá? Mas existem graves falhas sociais e educacionais na sociedade americana. Tá? E a gente meio que aqui no Brasil acaba reproduzindo muito bem essas falhas. Tá? Então, nesse caso, é muito melhor, principalmente na questão de educação, a gente mirar outros países, a própria Europa, a França, a Alemanha, são países hoje que têm um ensino fundamental, básico, muito melhor, né, do que, por exemplo, os Estados Unidos. Tá? Países como a Noruega, eles aprendem realmente inglês dentro de sala de aula, e eu acho isso muito interessante. Sim, sim. Olha só, rapidinho, só eu tô vendo aqui um pessoal falando aqui, tem que sair, tá? Beleza, gente. A aula vai acabar 9h30, daqui a pouquinho já tô fechando, já tô encerrando a aula já, tá, gente? Só aguenta aí, então, só um pouquinho para a gente poder fechar aqui o conteúdo. Pessoal, o último assunto que eu queria falar com vocês hoje, tá? Que a gente vai iniciar esse assunto hoje, vai terminar na próxima aula, tá? E aí também esse ponto, essa parte de fatores climáticos, de clima, é um assunto muito, muito importante, porque é o que mais cai no vestibular, principalmente no PISM, que o pessoal aí gosta de ver, tá? Quase 50% das questões do PISM... Eu estou estudando que nem a doida para o PISM. Então, quase 50% das questões do PISM estão relacionadas a clima, né? De alguma forma. Então, geografia, claro que eu estou falando. Então, é importante a gente dar um trabalho aqui mais cuidadoso para essa parte de clima, né? Então, até se eu não conseguir terminar essa parte de clima na próxima aula, eu tomo uma aulazinha lá da outra semana, que seria, né, biomas, tá? Já que a gente vai trabalhar biomas em forma de trabalho, né? Aliás, sempre lembrando aqui, dia 30 de outubro é a data limite para vocês entregarem, tá, o trabalho em grupo, tá? Então, vocês têm ainda aí 16 dias para executar esse trabalho. Outra coisa é que a gente ainda tem mais um trabalho escrito para fazer, que vai ser semana que vem, tá? Mas aí, depois que a gente tiver esse trabalho escrito, eu vou entregar para vocês a nota da primeira avaliação, que é a soma dos 5 trabalhos escritos. Pode falar, Álvaro. Professor, sobre o trabalho em grupo, tem que ser necessariamente em grupo? Eu não posso optar por fazer solo? Tem que ser necessariamente em grupo. Por quê? Porque é até uma questão institucional, tá, gente? Ou seja, pela RDP, pela Regulamentação Didática Pedagógica do Instituto, eu, professor, obrigado mesmo a avaliar vocês de duas formas. Avaliar individualmente e avaliar em trabalho em grupo. Eu posso até distribuir a pontuação do jeito que eu quiser, né? Eu posso dar muito ponto para individual, pouco ponto para... Mas eu tenho que fazer essas duas avaliações com vocês. Então, tem que ser um trabalho em grupo também, tá? Eu sei que a galera está com uma dificuldade de encontrar questões técnicas mesmo, a distância e tal, e aí também aquela questão de, eu não conheço ninguém, porque bem ou mal, né, eu vejo isso acontecer aqui. A minha filha está no primeiro ano também, né? Então, ela também tem essa dificuldade. Minha filha menos, porque ela não tem meio cara de pau, já fez um monte de amizade. Mas eu vejo aqui, por exemplo, a minha cunhada, que mora aqui comigo, que está no primeiro ano de educação física. E ela está sofrendo, penando para conseguir fazer trabalho em grupo por causa disso, porque está tudo remoto. E aí ela fica tentando. Eu sei que é difícil, mas para minimizar esse problema, eu já permiti a galera fazer até trios. Né? A galera está fazendo até trios aí, né, para poder conseguir minimizar esse problema. Outra coisa também é o seguinte, pode pegar a galera de outras turmas, não precisa ser só da sua turma. Então, eu estou perdido aqui, minha turma já fechou aqui, beleza. Pega a galera de outra turma, tem perdido nas outras turmas também. É só a questão da comunicação. Fala, Cauã. Não, Cauã? Só perguntei só se sua filha estudava no IF. São só 5, né, professor? São só 5 integrantes, né? Senão eu adicionava o Álvaro no meu grupo. Só 5. O limite são 5 integrantes. Inclusive, já até teve gente que, pode 6, não sei o que, não. Eu prefiro que divida em 2 grupos de 3, né, do que fazer 6 elementos, 6 grupos, né? Ou seja, um grupo com 6 elementos. Então, assim, Álvaro,
Eu tenho muita gente que já entrou em contato comigo, que estava com essa mesma dificuldade que você. Eu tenho certeza que você der uma procurada aí nos WhatsApps da turma aí, vocês vão conseguir montar um grupo legal aí, tá? Mas pelo menos 3 pessoas. Também não pode ser menos. O pessoal até falou em dupla, porque senão fica muito trabalho, né? Fica muito pulverizado, e a minha ideia é assistir todos com bastante atenção e depois discutir um pouquinho do trabalho com vocês, tá bom? Então, beleza. Pessoal, só para encerrar aqui, arrematar, então, nossa aula de hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre fatores e elementos climáticos, tá? E aí é importante a gente saber diferenciar um pouquinho o que é o quê, tá? Os fatores climáticos são um conjunto de fatores, né, que vão influenciar, né, nas características de um clima, tá? E, aliás, é como eu falei para vocês, o clima, ele é um assunto complicado de discutir, ele é um assunto complicado de estudar, porque ele é um supersistema, né? Ou seja, inúmeros fatores interferem, né, na dinâmica do clima, tá? Então, para você conseguir prever o comportamento do clima e, principalmente, entender as mudanças do clima, você precisa entender, analisar, né, e quantificar todos os fatores que interferem no clima, tá? E aí é como eu falei para vocês no início da aula. Até para você entender o clima de uma região, você precisa entender quais são todos os fatores, né, os principais e os secundários, que estão atuando nas características do clima daquela região. Isso fica ainda mais difícil quando a gente está tentando falar sobre clima da Terra. Por quê? Porque aí são, né, uma interação de diferentes fatores, tá, que estão construindo o clima da Terra. Então, é uma questão, se você definir clima planetário, é um negócio difícil de fazer, tá? Mas, então, os fatores são isso, conjunto de questões, né, de fatores que alteram as características de um clima. Então, vocês podem ver aí no slide, né, alguns exemplos desses fatores. Latitude, né, ou seja, que é a distância relacionada. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Latitude, que é a distância em relação à linha do Equador. Altitude, que é a distância em relação ao nível do oceano, né? O albedo, que é a capacidade das superfícies de absorver calor, né? Massas de ar, tá? Continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, vegetação e até a ação do homem, né? São alguns dos fatores climáticos, ou seja, aquilo que leva às características de um clima. E os elementos climáticos é uma coisa elementar, tá? Tenta, né, entender assim. Tá? Os elementos climáticos são as características do clima em si, né? Ou seja, a gente define a característica de um clima pela sua temperatura, umidade e pressão atmosférica. Eu vou tentar explicar para ficar mais claro. Por exemplo, uma característica minha, né? Uma característica minha, sou careca, né? Ou seja, desprovido de cabelo, tá? Isso é uma característica minha. Então, estaria incluso na questão do elemento. É um elemento meu, tá? Então, a característica do clima de uma região é o elemento climático. Agora, o que me levou a ser careca? Genética, boné, raspei o cabelo de revolta e coisa e tal. Isso são os fatores. É o que me levou a ser careca. Então, por exemplo, em Pádua, o clima tende a ser um clima, né, quente, né? Ou seja, subtropical. Tá? Então, é um clima que se caracteriza por temperaturas elevadas em boa parte do ano, baixa amplitude térmica, ou seja, tanto no verão quanto no inverno você tem calor, né? A única diferença é que o inverno é um pouco menos quente. Tá? Quanto à umidade, né? O verão tende a ser mais úmido, ou seja, chove mais no verão, né? E no inverno é mais seco, ou seja, você tem um período longo de estiagem.
A gente consegue ver isso claramente em Pádua pelo rio, né? Porque no verão o rio tende a encher bastante. Por quê? Porque a chuva alimenta aquele rio. No inverno, o rio seca bastante. Por quê? Porque como diminui as chuvas, né? Basicamente você tem o quê? Você tem o rio diminuindo ali aquele período de vazante do rio. Então vejam vocês, quais são as características ou elementos climáticos de Pádua, né? Temperaturas elevadas, umidade baixa. Isso é o elemento climático de Pádua. Agora, quais são os fatores que levam o clima de Pádua a ser assim? Então, aí você tem que analisar todos os fatores. Há um monte. A latitude que Pádua está, qual é a altitude que Pádua está, né? Se ele está longe ou perto do mar, né? O relevo, se tem ou não tem, né? Relevo em volta, né? As ações humanas, tá? Destruiu floresta, não destruiu floresta, existe ou não existe cidade, asfalto e coisa e tal. Então, todas essas questões são os que a gente chama de fatores climáticos. É o que vai determinar o clima de Pádua. Conseguiram entender a diferença entre fatores e elementos climáticos? Eu acho que sim. Show. Os Né? fatores determinam o clima. As características determinam o clima. Já os elementos climáticos são os elementos que variam de acordo com a atuação dos fatores. Temperatura, umidade, pressão atmosférica. Isso. Só corrigiria assim. Os fatores são o que levam o clima, né? Levam as características do clima, ou seja, as características são os elementos em si. Os elementos climáticos é a característica do clima, tá? Os fatores é o que leva aquela característica, né? Mas é isso aí mesmo, perfeito, muito bom. Professor, eu coloquei que os fatores climáticos afetam o clima e os elementos climáticos são as características do clima. Sim, muito bom. Tá direito, é por aí mesmo, tá? Então, gente, eu vou agora puxar a nossa famosa chamada aqui, tá? Um minutinho, pela nossa grande extensão aqui. Conferir se a chamada foi puxada. Aí, um minutinho. Aqui. 25 pessoas, exatamente. Bem, monstrinhos, então, estou vendo que está havendo uma intensa discussão aqui sobre boné e calvície, tá? Sinto dizer, mas o boné pode sim prejudicar, né, o cabelo. Agora, que fique sempre bem claro o seguinte, né? O principal fator que leva à calvície é o fator genético. Ou seja, Ô, professor, desculpa a pergunta, mas você nunca quis tomar remédio? Porque hoje em dia existe o finasterida, existe o minoxidil, são remédios que ajudam. Ô, Vitor, é interessante essa pergunta sua, né? Porque os remédios, eles mitigam, eles retardam um processo que é inevitável, né? A calvície, ela é uma questão inevitável, ou seja, se você tem a genética e você vai perder o cabelo, você vai perder o cabelo, e o que acontece com esses remédios? Eles retardam o processo, né? Eu digo isso até porque o meu rebento aqui, né? O meu herdeiro, tá? Ele já tem avançado o processo de calvície, né? O meu filho tem 21 anos, é o mais velho, né? Ele já está lá e ele toma esse remédio, ele passa o remédio todo dia, está na árdua luta, ele ainda não Tem se onde tomar, se conformou. Ele não o se minoxidil conformou. serve para tomar. Ele toma, ele passa, é uma desgraça aí. Ele tem um cabelão. Porque tem uma cabeleira diferença, vasta. professor, porque tem diferença entre, vitamina mesmo, que pode causar falta de vitamina, causa queda, e tem os remédios mesmo para conter o fator genético. E mercado gente? Não, Eu vou falar para vocês que eu, particularmente, nunca tive nenhum problema com calvície. Muito pelo contrário, quando eu era novo, eu raspava o cabelo. Eu gostava mesmo. Nunca tive uma relação... professor, eu tenho medo, eu não gosto. Eu nunca tive uma relação de muito... Nunca tive uma relação muito boa com o meu cabelo, não. Só uma pergunta, seu pai ficou careca com quantos anos? Assim, totalmente? Não, meu pai perdeu o cabelo velho, né? Mas bem porque velho. Meu pai vai fazer 40 e ele tem cabelo, mas assim, agora que tá começando a formar aquela coroa. Olha só esse cabelo seu aí, ó, vai curtindo ele enquanto você tem, hein? Ai, meu Deus, eu vou tomar remédio, não tô nem aí. Tô zoando. Galera, olha só, foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui hoje. Semana que vem a gente continua também, tá?
Até breve. Mas relaxa, Vitor. Gente, mulher também fica careca. Eu uso chapéu. Ah, mas olha só, relaxa, Evelyn.